Bem-vindos ao Filosofando com... Antes de mais nada, eu quero dar uma satisfação sobre o vídeo que eu ia lançar na quinta-feira retrasada. Aquele quadro novo que eu queria fazer temático, chamado Clube do Jack, e eu não consegui. Primeiro porque o vídeo deu muito mais trabalho do que eu imaginava para editar e ficar do jeito que eu queria. E segundo porque o YouTube me bloqueou o vídeo, por questões de direitos autorais. Inclusive, por causa desse acontecimento que eu refleti sobre o assunto e decidi falar um pouquinho sobre isso. Porque meio que eu tive um estalo sobre essa questão dos direitos autorais. Então, eu não consegui lançar na quinta, eu ia lançar na segunda, no lugar do vídeo normal. O vídeo foi bloqueado. Eu fiquei vários dias tentando editá-lo de uma maneira que ele pudesse ser passado no YouTube, né? Diminuir a quantidade de cenas que eu usei do filme, desfocar, inverter. Mas as ferramentas de controle do YouTube estão muito avançadas. É impressionante. Para vocês terem uma ideia, eu gravei um cenário um pouquinho diferente, com uma TV atrás de mim, passando o filme enquanto eu estava falando, mas passando o filme sem som e com brilho baixo. E ainda assim, o automático do YouTube conseguiu identificar o filme na TV e ele bloqueou simplesmente o meu vídeo inteiro. Então eu demorei até entender isso e infelizmente eu não pude trazer o vídeo de Divertidamente para vocês. E aí, depois de muito pesquisar, eu vi que tinha a possibilidade de pleitear uma situação de uso aceitável e que é muito abstrato, depende muito do detentor dos direitos decidir se ele permite ou não o uso de determinada proporção da sua obra. Então está em disputa, eles têm 30 dias para responder e se caso eles tenham uma resposta positiva ou caduque esse tempo, eu lanço esse vídeo para vocês na quinta-feira subsequente em que ele for liberado. Tá certo, gente? Como eu não pude lançar o Clube do Jack, eu vou lançar um outro quadro no lugar, que é Politicando com Jack. Eu vou tentar fazer mais um vídeo semanal falando sobre temas mais na área de política, alguns com um teor, digamos assim, didáticos, porque eu percebi que tem certas bases que não adianta a gente discutir sem a pessoa ter um conhecimento mínimo de como funciona a estrutura política brasileira. Então vou fazer alguns vídeos explicando algumas situações, dando as minhas opiniões, e eu espero que vocês gostem. É um assunto que está muito em voga. Eu percebi dos vídeos todos que eu lancei, o que teve um pouquinho mais de engajamento foi justamente os de política. Então vou lançar mais um quadro aqui. Eu ainda não sei o dia da semana, mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve para receber a notificação quando eu lançar o vídeo, tá bom? E o primeiro vídeo que eu vou lançar vai ser justamente explicando o que é a política brasileira, né? A Federação Brasileira, como é que funcionam as eleições e o que é o sistema que a gente tanto fala por aí, né? Que o nosso atual presidente adora encher a boca para falar que combate o sistema, mas o que é o sistema? Então eu vou falar um pouquinho disso nesse primeiro vídeo da série. E hoje eu quero falar sobre justamente direitos autorais, mas não antes da vinheta. Então vamos falar de direito autoral. E para ficar claro aqui o meu ponto, eu acho importante a gente primeiro entender o que é direito autoral e qual é a diferença dele para plágio e para patente. São três coisas distintas que eu quero separar justamente para poder focar na questão do direito autoral. Então, o que é o direito autoral? É uma lei de 98 que explicita os critérios que você pode reivindicar uma propriedade intelectual, como um filme, um livro, um texto, uma poesia e etc. A patente já trata de uma questão mais técnica, uma invenção, por exemplo. Então, tem um conhecimento científico em cima e tem uma manufatura, tem um objeto, né? Não é uma coisa abstrata como uma música que está no ar, digamos assim. E o plágio já é
o direito autoral ao extremo. O plágio é você pegar uma obra de uma pessoa e dizer que é sua, e lucrar com isso, né? E se valer disso de alguma forma. Não necessariamente só por dinheiro, mas por fama, por qualquer questão. Você não pode pegar uma obra feita por outra pessoa e simplesmente reproduzir, né? Sem dizer de quem é, ou enfim. I'm terribly sorry, I didn't know. Então é o direito autoral ao extremo. Você realmente se apropriou como se você fosse o produtor daquele conteúdo. Então, excluindo essas duas questões, voltando só para a questão do direito autoral, depois que aconteceu isso com o meu vídeo, eu refleti muito sobre o meu próprio material. Porque quando você pede a licença de uso aceitável, você tem que descrever por que você acha que não está ferindo o direito autoral daquela obra que você está usando. E eu pensei muito sobre isso. E nesse caso, para mim, ficou muito claro de que eu estava fazendo, sim, um uso aceitável. Is that so? Porque eu peguei pequenos trechos do filme e eu produzi um material diferente do filme. A minha intenção não é entreter as pessoas com trechos desse desenho, e sim fazer uma reflexão e ilustrar com trechos do desenho. Então, nesse caso, me parece muito óbvio que é um uso aceitável. Mas como chegar, qual o limite, né? Qual é a gradação entre esse uso aceitável de pequenos trechos de textos, de filmes ou de músicas para o plágio? Tem um grande caminho aí pela frente. E aí eu me coloquei no lugar de alguém que tivesse interesse em pleitear um direito autoral. Então eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, estou escrevendo um livro de fantasia medieval, que, se continuar no ritmo que está seguindo, daqui a uns 10, 15 anos fica pronto, mas tudo bem. E esse livro, né, se ele fizer um mínimo de sucesso e as pessoas chegarem a gostar da história, do mundo que eu criei, dos conceitos, das regras, dos personagens, pode ser que alguém, alguma empresa venha, olha, eu quero aqui fazer um desenho animado sobre o seu livro. E eu ficaria muito puto se isso acontecesse e eu não ganhasse nada com isso, certo? Eu criei aquele mundo, o cara fez um material em cima dos meus personagens do meu cenário, tá ganhando dinheiro com isso, é injusto, né? Yeah. A princípio, sim, e eu acredito que a maioria das pessoas deve se sentir um pouco assim. E é por isso que existe essa lei. Mas vamos pensar, se a pessoa não está fazendo um plágio, ela não está pegando o meu texto e vendendo sem eu ganhar nada. Ela está produzindo uma outra mídia, um outro conteúdo, um desdobramento do meu próprio material. Então, ele não está tirando um dinheiro que seria para mim, ele não está tirando uma fama que seria minha. Né? Essa empresa que está produzindo esse desenho com base no meu livro, ela está criando algo totalmente novo, por mais que a ideia original tenha sido minha. Então não é uma questão de substituição de lucro, ele não está ganhando o que eu deveria ganhar. Não é o livro que eu publiquei e estou vendendo que o cara fez uma outra edição e está vendendo e ganhando por fora. É um outro material, por mais que ele use muito conteúdo do que seja criação intelectual minha. E aí, se ele não está tirando um dinheiro que seria meu, que eu ganharia com isso, quem está ganhando com isso, afinal? Porque se ele lança um desenho animado com base no meu livro e o desenho também faz sucesso, não há dúvida de que o público da minha história original vai aumentar. Porque algumas pessoas que vão ver esse desenho e vão gostar dele e não conheciam o livro, podem vir a comprar o meu livro. E se eu for, por exemplo, escrever uma sequência, escrever um outro livro, eu vou ter mais visibilidade, porque eu tenho um público novo que apareceu por causa daquela obra que foi lançada na TV, numa mídia diferente. Então, realmente, até que ponto vale a pena, é justo, é lógico a gente ter uma legislação de direito autoral tão rígida?
visto que você não está tirando o potencial de lucro da pessoa que criou aquele conteúdo, e sim desdobrando esse potencial. Think about it. Então fica a questão no ar. Para quem é interessante as legislações de direitos autorais? Me parece que cria todo um mercado, toda uma máquina legal, jurídica, em cima dessas questões, um pequeno sistema que alimenta esse senso de justiça e injustiça com base na lei brasileira, e cada país tem a sua, a troco de simplesmente saciar um sentimento de injustiça que, se a gente analisar com critério, com calma, é injusto. Realmente não é interessante para a pessoa que criou aquele material original que esse material se desdobre, agregue valor, se expanda. Se isso está dentro realmente do campo da arte, a música, os filmes, não é interessante que isso se permeie mais, que isso seja mais acessível às pessoas, desde que não seja um plágio? Se você tiver alguma coisa a comentar, deixa aí embaixo nos comentários. Alguma resposta interessante, eu faço aí um vídeo resposta e a gente pode amadurecer mais esse assunto. E vejo vocês no primeiro vídeo de política que eu devo lançar ainda essa semana. Tá certo, gente? Um grande abraço para todos e até a próxima.